Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 19 de maio, cuja leitura do dia é em 1 Coríntios, capítulo 16, e 1 Samuel, dos capítulos 5 a 7. Se você puder pegar a sua Bíblia, vai ser uma bênção, porque o seu irmão separou vários textos para nós acompanharmos juntos. Então, é muito importante que você pegue a sua Bíblia, de preferência, sua Bíblia física, em papel. Melhor para você ler, para você acompanhar, para você marcar, tá? Eu sempre te incentivo a você pegar a sua Bíblia de papel, certo? Vamos lá? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse contexto já, Samuel, no seu exercício triplo, de profeta, de sacerdote e também de juiz, e lembrando que o juiz é o governante. Esse juiz especificamente não era o juiz que pegava na espada e ia para a guerra, diferente de outros juízes, por exemplo, né? Interessante se atentar a isso. Num contexto em que Hofni e Finéias haviam morrido anos atrás. Eli, quando soube da morte deles e da arca tomada, ele cai para trás, né, da cadeira e morre. Depois, fala da arca, vem a morte da mulher de Finéias, e quando a criança nasce, vem ali o Icabô, foi-se a glória de Deus. No capítulo 5, os filisteus tomaram, né, tinham tomado a arca, aí vai para o templo de Dagon, e aí Dagon, a estátua estava caída, de rosto em terra, diante da arca do Senhor, depois caído com o rosto em terra, né, no outro dia, sem a cabeça, sem as palmas das mãos, que estavam cortadas sobre o limiar, ficando somente o tronco. Aí depois, a mão do Senhor sobre os Asdodes feriu com hemorroidas. E aí o grande vexame, né? Em Gate, mesma coisa, do pequeno até o grande. Aí até que eles começam a se dar conta de que era necessário levar a arca até o lugar. E aí provavelmente eles mandam, tem as ideias, né? De prepararem ofertas, de entregarem ao Senhor conforme o formato dos ratos e também de hemorroidas. Por quê? Porque esse inchaço, ele possivelmente foi derivado de peste bubônica, tá? Em que os ratos eram portadores das pulgas que eram transmissoras da doença. Aí a arca, ela chega até os termos de Israel, e aí os príncipes dos filisteus, eles acompanham a arca até chegar lá e ficam felizes com isso. O povo fica feliz em ver a arca de volta. Só que aí o texto fala algo muito interessante. Capítulo 7, verso 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim,
E tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo o povo em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Aí verso 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu os ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. E aí o texto inicial. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sim, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, o contexto do grande livramento de Deus ao seu povo diante dos filisteus, quando Samuel clamou e ofereceu holocausto ao Senhor, a partir do momento que os israelitas pediram para que ele não parasse de orar a Deus pelo povo. Não parasse de orar. Orasse sem cessar. E isso aconteceu porque os filisteus ouviram que eles estavam em Mispá e se dirigiram para guerrear contra eles. Só que eles foram para Mispá porque Samuel falou: Congregai a todo Israel em Mispá. Israel tinha se congregado em Mispá, e ali reconhece o pecado, né? Eles tinham sido confrontados do pecado anteriormente, então eles se arrependeram, tiraram os ídolos e serviram só ao Senhor. E aí eles foram para Mispá, porque Samuel falou para eles irem para lá, e lá Samuel oraria por eles. Eles congregaram lá, derramaram água perante o Senhor, jejuaram naquele dia, confessaram o pecado, reconheceram o pecado, e daí que veio o livramento. Samuel, então, ele estabelece um marco de gratidão a Deus em reconhecimento pela ajuda do Senhor sobre o povo. E aí, quando eu meditava nisso, me chamou muito a atenção, porque Samuel ele diz o seguinte: até aqui. Só que se um olhar desatento, não é comum, mas um olhar desatento poderia achar que ele estava entendendo
que a ajuda do Senhor seria somente até aquele momento, né? Eu sei que a maioria não entende assim. A maioria entende que naquele momento ele quis ser grato ao Senhor por tudo que já tinha vivido no Senhor, por tudo que tens feito, né? Mas aí vem o por tudo que irás fazer. Então, por tudo que o Senhor tinha feito até aqui, mas eu fiquei pensando nessa atemporalidade da ajuda do Senhor. E o Senhor começou a me levar a pensar a respeito disso, sobre o mesmo Deus que ajudou aquele povo, já tinha ajudado tanto antes, e os havia ajudado até aquele momento, é o mesmo Deus que continuou ajudando o seu povo ao longo da história, até a vinda de Cristo, e sempre ajudou a sua igreja, apesar de nós mesmos, até os dias de hoje. E aí eu fiquei pensando, essa ajuda do Senhor, ela será até o final? E a resposta é óbvia. É claro que sim. É claro que sim. E aí o Senhor me conduziu a vários textos que falam sobre a ajuda do Senhor. Porque o Senhor nos ajuda, é interessante, e felizes somos por isso. Felizes são aqueles que são ajudados pelo Senhor. Salmo 146, verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Ah, querido, felizes somos por termos a ajuda de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, nos ajuda. O Senhor nos ajuda continuamente. Salmo 63, verso 7. Porque tu tens sido meu auxílio. Não é o Senhor foi e não está sendo mais. O Senhor tem sido. Tu tens sido contínuo. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei. Aleluia. O Senhor nos ajuda ativamente. Não é algo assim, discretamente, que você não sabe se Deus está ajudando, né? Ele está fazendo um negócio ali meio que oculto. Salmo 46, verso 1. Ainda que muitas vezes nós demoremos a perceber, mas olha o que o texto diz. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, ajuda, auxílio, bem presente na hora da angústia. Não é ausente, é bem presente. Ele está ali, ó, firme, ativamente, nos ajudando. O Senhor nos ajuda no momento certo. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Em tempo oportuno. No momento que precisarmos. No momento que for necessário. O Senhor nos ajuda não por nosso mérito. Salmo 44, verso 26. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. É porque você merece que Deus te ajude. Não é porque eu mereço que Deus me ajuda. Não é porque nós merecemos porque Deus nos ajuda, mas é por suas misericórdias. Não há porque haja algum bem em nós, porque não há. Mas é porque Deus é misericordioso. O Senhor nos ajuda apesar das circunstâncias. Salmo 40, verso 17.
Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Constatação do salmista: sou pobre e necessitado. Mas tanto faz. Deus está cuidando de mim. Ele é o meu auxílio. O Senhor nos ajuda em meio a qualquer necessidade. Romanos 16, 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã o quê? Em Cristo, a qual serve na igreja, que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis, porque ela foi recebida no Senhor, em Cristo, em Deus, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo, em meio a qualquer necessidade. Em meio a qualquer necessidade, em qualquer coisa que precisarmos. Deus é a nossa ajuda em meio ao medo, em meio aos temores. Tem hora que o medo bate, não é? Tem hora que os temores se avolumam diante dos olhos, dos ouvidos e apertam o coração. Mas Isaías 41, 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Tá com medo? Tá assombrado? Tá temeroso? Eu te ajudo. O Senhor nos ajuda em meio à fragilidade da fé. Interessante esse texto aqui. Marcos 9, 14 a 27. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão vendo a Jesus, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Agora, presta atenção. Mas se tu pode, falando com Jesus, tá? O pai do menino falando com Jesus. Mas se tu pode fazer alguma coisa, já que teus discípulos não puderam fazer, acréscimo meu aqui, tá? Dentro do contexto. Se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então, se você crer, eu tenho poder para ajudar. Aí caiu a ficha do pai do menino, porque Jesus começou dizendo que: ó, geração incrédula, sem fé. Aí Jesus fala: se você pode crer, tudo é possível. Aí ele ficou constrangido, certamente. Como é que eu vou dizer que eu creio? Ali, firme,
se ele acabou de dizer para os discípulos, chamando ali na frente de todo mundo, geração incrédula, quem sou eu para que eu tenha fé? Bom, eu creio, por isso que eu estou pedindo a ajuda dele, mas eu acho que a minha fé não é tão firme assim não, porque se falando com os discípulos, falando com o povo ali, chamou de geração incrédula, será que a minha fé é maior do que a fé de todo mundo? Ah, não é mesmo. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Ah, querido. Tem hora que a fé ela não está... A nossa análise é de que a fé ela não está grandiosa. Mas mesmo em meio à nossa fé débil, fragilizada, se nós clamarmos pela ajuda do Senhor, Ele é a nossa ajuda, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso socorro. O Senhor nos ajuda em meio à angústia. Salmo 60:11. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Dá-nos auxílio na angústia. Senhor, eu estou angustiado, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Ele ajuda. O Senhor nos ajuda em meio à fraqueza. Você é forte. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos ajuda em meio às nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas. O Senhor nos ajuda em meio à tentação. Sim, na hora da tentação o Senhor ajuda. Sim, sim. É por isso que Ele pode nos dar o escape. Lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13? Mais fiel é Deus, que junto à tentação nos dá, quando a tentação vier, nos dá o escape. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Será que quando a tentação vem, você e eu clamamos ao Senhor para nós não pecarmos, clamamos pela ajuda, pelo socorro dele? Pode socorrer aos que são tentados. Ele pode. Então, quando a tentação bater a porta, clama ao Senhor, pede o auxílio dele, pede o socorro dele. O Senhor nos ajuda em meio à enfermidade. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo. Paulo falando com os anciãos os anciãos de Éfeso, quando ele os chama lá em Mileto para que ele não passasse em Éfeso, naquele trajeto dele indo para Jerusalém, quando ele foi preso, dali ele foi levado para Roma, diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Não é auxiliar os pobres,
Trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não te intriga isso, não? Trabalhar para ajudar os enfermos. Paulo estava trabalhando como enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, socorrista. Não era nem não era nem esse o ofício dele. É porque certamente o enfermo fica incapacitado de trabalhar. Incapacitado de trabalhar, ele fica sem renda. Então Paulo estava dizendo que ele trabalhava também para auxiliar aquele que estava enfermo. Porque certamente o enfermo não poderia ter ali os seus recursos como em plena saúde, em pleno vigor. E como é lindo ver, eu me lembro de uma situação na nossa igreja. Uma irmã, ela ficou internada por um tempo, não lembro agora exatamente o tempo, e o seu esposo precisou dar o socorro, o suporte a ela, e aí ficou precisou ficar alguns dias sem trabalhar, e teve pelo menos um irmão na igreja que deu o apoio, o suporte financeiro necessário para auxiliá-los, porque por conta da enfermidade da esposa, ele ficava limitado no seu trabalho. Deus moveu o coração dele para auxiliar aquela família que tinha um membro que estava enfermo. Não é necessariamente que Deus vai nos auxiliar na nossa enfermidade e nós seremos curados. Não necessariamente. Pode curar, mas ele pode auxiliar de outras formas. Alguém enfermo e o outro leva o remédio. Leva uma cesta básica, compras, a feira da semana, da quinzena, sei lá. Sabe? O Senhor nos ajuda em meio à escassez. Atos 11, 27 a 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia, ou seja, era Deus falando, uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro, ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Quem avisou que teria o período de fome? O Espírito Santo, Deus. Deus avisou, moveu no coração dos irmãos que colaboraram, enviando recursos para a igreja na Judéia. Então, ele é socorro, ajuda, também em meio à escassez. O Senhor nos ajuda em meio à escravidão nas trevas. Mateus 15, 22 a 28. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, uma mulher cananeia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Chamar de filho de Davi significava chamá-lo, reconhecê-lo como o Messias, tá? Como o Cristo que viria e veio. E minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela reconheceu que ele era o Senhor.
não apenas o filho de Davi, o Messias, mas o Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ou seja, tirar dos israelitas, dos judeus, para os gentios, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Lembra? João 1. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ou seja, ela tinha fé de que Jesus também salvaria os gentios. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Em meio à escravidão nas trevas, que a filha daquela mulher estava endemoniada. Qual é a escravidão das trevas que você está envolvido? O vício que tem te aprisionado? Qual é a prisão na tua alma? Qual é a prisão no teu espírito? Não importa a prisão que haja, mas a partir das boas novas do Evangelho, de que Cristo morreu na cruz para perdão dos seus pecados, para te transportar das trevas para o reino de Deus, das trevas para a luz. A partir do momento que ele veio, as cadeias, os grilhões são retirados pelo poder que há em Cristo Jesus. Ele nos ajuda em meio à escravidão nas trevas. E aqui, assim como era uma mãe clamando por uma filha, e como no caso ali de Marcos 9, um pai clamando pelo filho, ambos tiveram ajuda em meio às dificuldades na família. É interessante que os dois endemoniados, escravos do império das trevas, o filho daquele homem com espírito mudo e surdo, e a menina miseravelmente endemoniada, filha da mulher cananeia. Ah, querido, clama pela ajuda do Senhor, que Ele pode libertar o teu filho, a tua filha. Clama pelo poderoso nome de Jesus, que Ele pode libertar o teu filho e a tua filha. Clame pela ajuda do Senhor. Clame pelo socorro do Senhor. Clame pelo socorro do Senhor, porque Ele tem poder para libertar o teu filho, a tua filha. O teu marido. O teu pai. A tua mãe. A sua esposa. O seu irmão. O Senhor nos ajuda em meio à perseguição. Atos 26, 21 a 23. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro dia da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando socorro de Deus, em meio às perseguições, tem ajuda do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Senhor nos ajuda em meio à ineficiência do socorro humano. Às vezes tem gente que está até ajudando, mas aquela ajuda não pode... A pessoa tem até boa intenção, mas ela não consegue nos ajudar. Às vezes o familiar tem uma boa intenção, mas ele não consegue nos ajudar. Às vezes o amigo tem a boa intenção, mas ele não consegue nos ajudar. Às vezes o colega de trabalho tem boa intenção, mas ele não consegue nos ajudar. Às vezes os irmãos têm a boa intenção, mas não conseguem nos ajudar. Às vezes o pastor tem a boa intenção, mas não consegue nos ajudar. Mas olha o que diz Salmo 108, verso 12. Dá-nos auxílio para sair da angústia,
porque vão é o socorro da parte do homem. Quando o socorro humano é insuficiente, ineficiente, o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda em meio à ausência do socorro humano. Salmo 72, 12. Porque Ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. E às vezes acontece sim, não tem quem ajude. Sim, eu sei que é verdade. E o que fazer? Ficar reclamando que ninguém te ajuda? Clama pelo socorro do Senhor, em gratidão já pelo cuidado dEle, por até aqui Ele já ter te ajudado. Mas não murmure, que não está tendo ajuda de ninguém. Clame pelo socorro do Senhor, porque Ele livrará o necessitado quando clamar, como também é o aflito e ao que não tem quem o ajude. O Senhor nos ajuda quando arrependemos-nos dos pecados. Não dá para pedir ajuda de Deus? Você já ouviu meu testemunho? Senhor, eu estou pressionado por isso. Alarga a minha tenda, Senhor. E o seu pecado. Salmo 79, versos 8 e 9. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do Teu nome. O Espírito Santo tem te confrontado, tem te mostrado o seu pecado. Dá nome aos bois, dá nome ao pecado, confessa-o nominalmente ao Senhor o que tem acontecido ou tem deixado de acontecer. Confessa ao Senhor em arrependimento, desejoso de abandonar. E Deus vai te ajudar. O Senhor nos ajuda quando confiamos. Salmo 28, 7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim meu coração salta de prazer e com meu canto louvarei. O Senhor nos ajuda quando esperamos. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. O Senhor nos ajuda quando tememos. Salmo 115, 11. Vós o que temeis ao Senhor, que temeis, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. O problema é quando não queremos temer, queremos viver irreverentemente, desprezando que Deus é santo, santo, santo. O Senhor nos ajuda quando tiramos o foco dos problemas. Salmo 121, 1. Levantarei os meus olhos para os montes, tirando o olhar do terreno dificultoso, dos perigos ali no trajeto da romagem para Jerusalém, mas elevando o olho para os montes, veria dos montes que cercam, estão ali próximos a Jerusalém. Isso traria, e a própria cidade em si no livro, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, porque olhar para o monte era olhar para aquilo que os lembrava de onde estava o templo, onde eles estavam indo adorar, celebrar ao Senhor. Era lembrar que existe um Deus todo-poderoso. Era lembrar do Senhor que o ajuda, que o guardava no meio do trajeto. É levantar os olhos, tirar os olhos daqui, dos problemas, mas levantar os olhos para aquilo que vai te lembrar que Deus tem poder para te ajudar. O Senhor nos ajuda quando não confiamos nos meios humanos. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias,
Rei de Judá. Não confia nos meios humanos, confia em Deus. O Senhor nos ajuda quando cremos no seu grandioso poder. Salmo 121, agora o verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, aquele que no princípio, criou Deus. Do nada, ele criou o Todo-Poderoso. O Senhor nos ajuda por meio do Espírito Santo. Filipenses 1, 19 e 20. Porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O Senhor nos ajuda por meio da família. Gênesis 1, 2, 18 a 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O Senhor nos ajuda por meio dos irmãos em Cristo. Filipenses 4, 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O Senhor nos ajuda por meio de quem recebeu dom para socorro. 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Todos devemos ajudar, mas tem pessoas que nós percebemos que elas têm uma facilidade, um jeito tão maravilhoso para socorrer aos outros. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. O Senhor nos ajuda por meio de quem Ele quiser. Esther 4,14. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Não veio por um lado ajuda? Deus pode estar enviando por outro. O Senhor nos ajuda por meio da sua palavra. Salmo 119, 175, verso. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos, a sua palavra. Às vezes, nós nos queixamos que não temos tido ajuda. Às vezes até reclamamos que o Senhor não está atento a nosso favor. Mas nós nos esquecemos de procurar o auxílio dele na sua palavra, que nos instrui. O Senhor nos ajuda por meio da oração pessoal. Salmo 30, verso 10. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Oração pessoal. O Senhor nos ajuda
por meio das orações por nós. 2 Coríntios 1, 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Espero que não estejamos em dúvida de que o Senhor nos ajuda, nos continua ajudando. Só que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ebenezer, vou voltar para o verso inicial. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer vem do hebraico Eben Ha-Ezer. Eben Ha-Ezer. Esse termo Ezer, que constrói a palavra Ebenezer, ele é aplicado no contexto, nós vemos aqui no Antigo Testamento, quando vem o socorro do Senhor. Como no exemplo do Salmo 121, esse é o termo Ezer. Em Gênesis, na criação da mulher, ajudadora idônea, ajudadora capaz, o termo para ajudadora é Ezer, é o mesmo termo. Ou seja, é a ajuda do Senhor. Se Ezer significa a ajuda do Senhor, o que significa toda a palavra Eben, formada de Eben Ha-Ezer? Ebenezer, pedra ou rocha de ajuda. Hebreus 13, 6 a 8. E assim, com confiança, ousemos nós, o coletivo de irmãos, a igreja, nós ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Todos nós podemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores ou guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, seguindo o exemplo. Jesus Cristo, o Ebenezer, a rocha, que é a ajuda do Senhor, é o mesmo ontem, hoje, até aqui e eternamente. Nos ajudará até o fim. Na carta aos Hebreus, o contexto é de grave perseguição à igreja e abandono da fé de muitos. Porque eles estavam vendo o seguinte: já que eu ser cristão está trazendo esse transtorno todo, prisão, martírio, tortura, perda de bens, inclusive, desprestígio, eu vou rumar para o judaísmo, vou seguir o caminho de volta. E a carta vem construindo uma argumentação para mostrar a superioridade de Cristo sobre anjos, sobre
Moisés, sobre os sacerdotes, sobre o rito mosaico, né, o rito da lei, mostrando que ele é superior. E mostrando o grave risco daqueles que voltam atrás, em vários momentos na carta. Era dentro desse contexto. Então, quando ele fala aqui, e não temerei o que me possa fazer o homem, é no sentido da perseguição. Quando ele fala, lembrai dos vossos pastores, dos vossos guias, na continuação, que vos falaram a palavra de Deus, aqueles que te evangelizaram, que te discipularam, que te alimentaram, te edificaram, imita a fé deles, atentando para a maneira de viver. E aqui no grego, o sentido é imitar como finalizou a vida deles. Ou seja, que eles não haviam apostatado da fé. Eles foram até o fim. Siga o exemplo daqueles que vão até o fim, não temendo o que possa te fazer o homem. O Senhor, nós podemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. Por quê? Jesus Cristo, o Ebenezer, é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor, não apenas conduzindo o seu povo ao longo da história, coletivamente, mas Ele é o nosso ajudador pessoal, ontem, hoje e até o fim, não importando o que está por vir. E falando com você especificamente agora, minha irmã, você sabe quem é. Você sabe quem é. Depois você me conta. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não tema o que está por vir. Da mesma forma como o Senhor ao longo da história ajudou o seu povo, Ele continuará ajudando. Nós só precisamos descansar na ajuda do Senhor, porque até o fim nos ajudará o Senhor. Se Samuel pôde colocar aquela pedra e declarar Ebenezer, a rocha de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor. Você e eu, todos nós, podemos dizer, Ebenezer, até o fim nos ajudará o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.